imagens de um objeto entre dois espelhos. Quando nós falamos de objetos entre dois espelhos, é que não é aqueles espelhos que você tem de maquiagem, sabe aqueles espelhos lá em forma de ostra, sei lá, uma coisa assim, que tem um espelho de frente para o outro. Dependendo do ângulo que você coloque ele em relação a um determinado objeto, por exemplo, essa imagem aqui. Esse aqui é o espelho 1, esse aqui é o espelho 2. E esse aqui é o nosso objeto. O ângulo entre esses dois é o ângulo alfa. Aqui, ângulo entre os espelhos. O que nós observamos aqui é a quantidade de imagens que podem ser formadas. Observem aqui, quais são as imagens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens e assim por diante. O que nós vamos aprender nesse assunto é como calcular o número de imagens que podem existir entre dois espelhos. Ela começa de um número mínimo, sei lá, de 2, 3, até o número infinito de imagens. Vamos verificar aqui como é que funciona esse detalhe. Observem aqui. Tá vendo aqui? Tá aqui eu tenho... Tá aqui o espelho. Esse aqui é o objeto. Olha só as imagens formadas. É bem interessante, na verdade. Ou quando esse cara nerd aqui, olha. Quando um espelho está de frente para o outro. Olha esse número de imagens formadas. No caso aqui eu tenho infinitas imagens. A fórmula para a formação de imagem é bem simples, na verdade. O número de imagens formadas. O número de imagens formadas é igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Onde alfa é o ângulo entre os espelhos. Ficou claro o que eu falei da relação? Muito bem, é bem simples essa fórmula, apliquem ela, anotem ela, para a gente aplicar nos exercícios, tá ok? R77. Paulo, pode ler, por favor. Sem querer. Só um minuto, rapidinho. Paulo, tem uma pergunta? Não, foi sem querer que Só um eu minuto, levantei. rapidinho. Bárbara, eu fico muito, muito feliz que você está aqui com a gente. Depois tu assiste minha aula desde o começo, tá bom, querida? Sei que você estava bem ocupada hoje. Questão R77. Por favor, pode ler. Paulo. Com 3 patinadores colocados entre 2 espelhos planos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena em que são vistos no máximo 24 patinadores. Qual o ângulo alfa entre os espelhos? Sabe-se que o ângulo alfa é tal que 360 sobre alfa é um número inteiro. Muito bem. Então, nosso amigo aqui, ele coloca com... São quantos patinadores mesmo, ele falou? Com 3 patinadores são colocados entre 2 espelhos fixos, um diretor de cinema consegue uma cena que são vistos, no máximo, 24 patinadores. Interessante, isso. Qual é o ângulo alfa entre os espelhos? Vocês têm que entender que os números dessa fórmula aqui, quando utilizamos n, é igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Essa relação de n é sempre um número inteiro. Então, eu tenho que ficar pensando em quais números inteiros dividido por 3 mais próximos de 24 eu posso ter. Por exemplo, 24 dividido por 3... É porque o cálculo sempre é feito com um objeto. Desculpa, rapidinho. O cálculo é sempre feito a partir de um objeto. Como são 3 pessoas, vamos pensar, 24 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 8. 8 pessoas. É possível? Talvez, mas não é tão bom. Ele diz que no máximo é 24 pessoas. Então tem que ser um ângulo menor. Sempre se eu tenho um número ímpar de objetos, tem que ser um número ímpar de imagens. Se eu tenho um número par, tem que ser também um número par. Não posso usar esse 24 aqui.
23 imagens, não, 22 não, 21 imagens. 21 dividido por 3 são 7. Olha, ficou bom, já está interessante. Então, cada um desses caras aqui vai formar umas 7 imagens. E esse aqui vai ser a nossa referência. Por favor, preste muita atenção no que eu falei. Essa fórmula ela trabalha com números inteiros. E é proporcional. Número ímpar de objeto, número ímpar de imagem. Número par de objeto, número par de imagens. No caso, eu tenho um número ímpar de objetos, que são os 3 patinadores, e ele me disse que no máximo consegue ver 24. Não esquece que às vezes, dentro do espelho, não dá para ver todas as imagens, porque tem algumas imagens que ficam no bissetor. É como se fosse num ponto cego. Então, o melhor número é 21. 21 dividido por 3 é 7. Ou seja, cada patinador, teoricamente, produz 7 imagens. Então, 7 vai ser igual a quanto? 360 sobre alfa menos 1. Então, vai ficar quanto? 8, que é igual a 360 sobre alfa. Alfa vai ser igual a quanto? 360 dividido por 8, se alfa vai ser igual a... Não sei. 360 dividido por 8, isso aqui é igual a 45 graus. Bonito, né? Eu gostei. Eu gostei. Alguma dúvida aqui no caso que eu expliquei, no caso que eu falei? Perfeito. Próximo. R78. Paulo, pode ler, por favor? Eu tava lendo sem ter ele abrido. Considera o desenho ao lado em que E1 e E2 são dois espelhos planos em ângulo reto, cortados por um plano perpendicular a ambos. Esse plano contém o raio luminoso R, incidente sobre E1. Letra A. Construa o correspondente raio R' emergente de E2 e B Parou, Paulo, de mostre... ler. Parei. Presta bem atenção. Um raio vem para cá. Aí o que acontece? Ele bate para cá, com o mesmo ângulo, entendido? E depois vem para cá. O que acontece aqui é que esse ângulo, quanto que ele vale? Fala, 90 menos alfa. Então, quanto que vale esse ângulo aqui? Lembre-se que o ângulo de incidência é o ângulo de refração, que é 90 menos alfa. Então, quanto que vale necessariamente esse ângulo aqui? Se aqui é 90, se aqui ele está falando que é 90 graus. Isso aqui é 90 graus. Aqui é 90 menos alfa, aqui tem que ser necessariamente quanto? Alfa. E aqui tem que ser quanto? Alfa. Olha, ângulo de incidência, ângulo de refração é igual. E se eles são iguais, significa que eles são o quê? Paralelos. Isso aqui não é física, isso aqui é matemática de nona série. Tá, e eu já respondi a B, né? Mostre que R e R', que é o ângulo de saída, eles são paralelos, qualquer que seja alfa. Tá certo. Terminei aqui. Meninos, ficou claro? Ficamos com alguma dúvida aqui nessa relação, nesses exercícios? Só dívida. Emerson, fale. Qual foi a dúvida, querido? Por favor. Acho que ele tá escrevendo, cara. Entendi. Emerson, na próxima aula eu quero o senhor de microfone, tá? Para poder falar comigo, tá bem? Pessoal, eu vou passar para vocês exercício do livro Ramalho, desse conteúdo mesmo, tá bom? Junto com o gabarito. Eu vou mandar, vai ficar no Google Sala de Aula. Eu vou deixar lá o gabarito também, fica bem bonitinho para a gente estudar. As questões que eu quero que vocês façam para esse capítulo são praticamente todas. Eu vou escrever quais são, mas na prática são quase todas, tá bom? Então, é esse assunto. Alguma pergunta? Alguma dúvida nisso aqui que eu expliquei, que eu falei? Antes de terminar a aula, eu tinha separado um negócio aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Você sabe o que é esse daqui? Esse aqui é um periscópio. O periscópio ele trabalha com ângulo de incidência, porque o ângulo daqui e daqui eles são sempre iguais. Por exemplo, que ângulo é formado aqui? 90 graus. Significa que esse ângulo tem que ser quanto necessariamente?
Pelo desvio tem que ser 45, porque a rotação dele tem que ser igual ao total de 90 graus. Então, o ângulo alfa é 45. É bem interessante mesmo. Quando eu era criança, eu já tinha feito um periscópio desse. É bem legal mesmo. Vocês podem fazer com cano de PVC e espelho. Fica bem bacana. E é fácil, porque basta que os ângulos sejam iguais, ele funciona. Fica bem legal. Ficou claro aqui? Uma outra aplicação para essa reflexão é fibra ótica. Na casa de vocês é fibra ótica, o cabo? Ou é net? Acho que não responderam. A fibra ótica, ela manda um laser, é uma luz, né, em alta potência. E o cabo de luz ele sofre o que nós chamamos de reflexão total. A gente vai estudar isso depois quando a gente for ver alguma base de prisma. Quando ele sofre reflexão total, desde que ele não fique muito torto o cabo, ele consegue passar grande quantidade de energia. E essa energia a gente usa para transmitir informação. É bem interessante. Tudo isso é relacionado para o ângulo. Ou seja, se você trabalha com um ângulo, eles trabalham com ângulos bem baixos, coisas de milésimos de grau. E mesmo assim é o suficiente para fazer a transmissão de informação. É bem legal mesmo. Bom, então é isso. Terminamos essa parte, tá? Deixa eu só apagar aqui, deixa eu só desligar aqui a gravação. Ah, sim, esqueci de falar. Pessoal que assistiu a aula pelo YouTube até o final, muito obrigado. Espero que tenham entendido. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente e damos o jeito. Não importa que lugar do Brasil você seja, tá bom? Não esqueça de se inscrever, compartilhar e falar para o pessoal do nosso trabalho. Ajuda muito, tá bom? Grande abraço, tchau.